Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de SQL. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre modelo entidade e relacionamento. Como que a gente cria esse tipo de modelo através do nosso banco de dados e como que eu crio tabelas e banco de dados através do modelo entidade e relacionamento. Vocês vão ver que trabalhar com isso aqui dentro do MySQL Workbench é muito simples e esse é um conceito muito importante pra gente, tá? Vai abrir novos ares aí pra gente, vai dar uma visão diferente sobre o nosso banco de dados, sobre as nossas tabelas. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Se você não faz parte do nosso canal, você não faz parte do nosso time, perde mais tempo não. Clica aí no se inscrever agora, não vai atrapalhar o vídeo, prometo. Clica aí que você vai ver que eu tô falando a verdade. Depois de se inscrever, ativa o sininho para não perder as notificações das nossas aulas que são de segunda a sexta. Já deixa aquele seu super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final e ajuda o nosso conteúdo, beleza? Vamos para a aula então? Vamos lá! Estou aqui com o MySQL Workbench aberto exatamente do local, exatamente como nós trabalhamos na aula passada, sem tirar nem colocar. Nós aprendemos sobre tipos de dados, beleza? Adicionamos aqui uma coluna, né, e idade cliente do tipo inteiro, depois mudamos aqui para TinyInt, só para a gente entender como é que funciona esse processo. Só que nós não vamos precisar dessa coluna, então nós vamos ter que excluir, tá? Excluir essa coluna. Para excluir, a gente vai usar o comando drop dentro do alter table. Então vamos lá, alter table cliente. E o que eu quero fazer? Eu quero excluir uma coluna, então eu vou dar um drop column e o nome da coluna idade cliente. Beleza? Vamos rodar aqui, pum, beleza. Excluiu, atualizando aqui o navegador. Olha lá, a coluninha sumiu aqui da nossa tabela de clientes. Então deixa eu comentar aqui, porque nós excluímos aqui. Não precisa nem comentar, pode fechar aqui, porque nós não vamos precisar disso aqui mais não. Excluímos a coluna de idade do cliente. Bom, voltando aqui para o home aqui, ó, do MySQL Workbench, nós temos aqui do lado esquerdo esses três ícones aqui, ó. O de cima é a parte do banco de dados, a gente vai trabalhar com a tabela, criação de banco de dados, o que a gente está fazendo aqui. Esse do meio é a parte de modelos. E aqui a gente trabalha com o modelo clássico de entidade e relacionamento. Como que funciona e para que serve? Aqui nós vamos ter uma visão diferente, uma visão melhor do nosso banco de dados, uma visão mais simples da estrutura do nosso banco de dados. Eu posso adicionar tabelas e fazer os relacionamentos dessas tabelas. É por isso que chama modelo entidade relacionamento, tá certo? Bom, nós já temos um banco criado e nós vamos criar um modelo para esse banco, ok? Um modelo para esse banco não, a partir desse banco. Se eu quiser criar um modelo do zero, é só clicar aqui no mais, ó. Vamos até fazer aqui, ó. Clica no mais, certo? Tá aqui, ó, o nome do modelo, adicionar diagrama aqui, ó. Tá aqui o diagrama e aqui estão os elementos que a gente pode adicionar no nosso diagrama, desde as tabelas, views, tá vendo? Tá aqui, ó, tabela, view, rotina de place a new routine group, rotina de grupo, aqui os relacionamentos, tá vendo? Tudo que a gente pode adicionar aqui no nosso esquema, no nosso banco de dados. É só clicar aqui, por exemplo, a tabela, clica lá. Está adicionada uma tabela, a gente pode trabalhar, aqui ó, dou um clique duplo aqui, eu consigo alterar o nome da tabela, aqui ó, teste, e aqui a gente consegue ir adicionando os campos dessa tabela, por exemplo, ID teste, só para a gente ver aqui como é que funciona, aqui ó, primary key, descrição teste, só para a gente entender aqui como é que funciona esse modelo. Então eu vou adicionando os campos aqui, e olha só, ele vai criando aqui o modelo da nossa tabela. Então isso aqui, se eu quiser, a partir de algo, criar um modelo novo, sem ter nada existente. Mas o que a gente vai fazer agora é o seguinte, deixa eu fechar esse aqui, eu não vou salvar por enquanto.
Eu quero criar um modelo, vamos clicar aqui no Home de novo, a partir daquela base de dados, a partir daquele banco de dados que nós criamos, que é o banco CFB Cursos. Então, olha só como é que nós vamos fazer. Vamos clicar aqui nessa setinha, onde nós vamos Create ER Model from Database. ER é o nosso diagrama de entidade de relacionamento estendido, tá certo? É o que nós vamos fazer aqui, ó. Então, vamos criar a partir do nosso banco de dados, ok? Next, ele está criando aqui, separando. Next, mostrou aqui a nossa base de dados. Eu quero o banco de dados CFB Cursos. Vamos marcar o banco que a gente quer utilizar. Next, next, tá vendo? Execute, criou, next e finish. Tá vendo? Só próximo, 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 seleciona o banco de dados, próximo até finalizar. Tá criado aqui o nosso modelo de entidade e relacionamento estendido. Então, tudo que nós temos lá na nossa base de dados está ilustrado aqui no nosso modelo. A gente pode trabalhar aqui, gerar os comandos, né, as queries e rodar lá no nosso banco de dados. Tem essa associação, tá? Ou eu posso criar um modelo aqui e depois criar o banco de dados com base nesse modelo. Vamos ver como é que funciona todo esse processo aí. Mas aqui é o seguinte, ó. Tá aqui a nossa tabela cliente com as colunas aqui, ó. Tá vendo? A chavezinha amarela aqui indicando que o iClient é a chave primária. Então nós temos aqui os campos, ó, do tipo varchar, o campo datetime e o campo do tipo inteiro. Aqui em índices, nós temos todos os índices criados para a nossa tabela. Como nós não demos um nome para o índice de chave primária, ele criou com o nome primary, tá vendo? E nós temos aqui o índice de chave estrangeira, o tipo cliente, tá aqui, ó, FK tipo cliente. Esse aqui nós demos um nome para ele, né, quando nós criamos, relacionando aqui, ó, com a tabela tipo cliente, certo? Que é onde eu tenho também somente um índice de chave primária, que nós também não demos um nome para ele, nós só indicamos que esse é um campo do tipo chave primária, e tá aqui o campo e tipo cliente como chave primária. Quando eu coloco aqui em primary, ele destaca o campo aqui, ó, para indicar, ó, essa chave é essa aqui. Olha só, primary, olha lá, e tipo cliente destacado. Se eu selecionar, só colocar o mouse aqui, ficar tipo cliente, ele destacou lá para mim, ó, e tipo cliente indicando que esse nome, esse índice é relacionado àquele campo ali. E aqui nós temos a linha do relacionamento. Então aqui uma entidade, aqui outra entidade, e a linha do relacionamento, indicando que existe uma conexão entre essas duas tabelas. E aqui, pessoal, no relacionamento, ó, parei o mouse aqui, ele já mostra em uma tabela o campo que está ligado lá na outra tabela. Então já vi aqui que o iTipo cliente de tipo cliente está ligado ao iTipo cliente de cliente. iTipo cliente tipo cliente, aí tipo cliente de cliente. Beleza? Bom, mas tem outra informação importante aqui pra gente, que é isso aqui, ó. Tá vendo que tem dois tracinhos aqui e aqui tem tipo um pezinho de galinha aqui? Isso aqui são informações importantes, está indicando algo sobre esse relacionamento aqui. E aí eu preparei uma ilustração, deixa eu pegar aqui, vou colocar na tela aí, vou colocar na tela aqui, tampar em algum lugar aqui, para vocês verem os tipos de relacionamentos que nós podemos trabalhar, o que a gente encontra aqui como relacionamento da tabela. Então olha aqui, ó, nós temos o primeiro aí da esquerda, de cima da esquerda, que é o 0 ou 1. Quando eu tenho esse tipo de símbolo aí, significa que eu tenho ou nenhum dado ou um dado desse tipo aqui, dessa coluna dentro da minha tabela. Do lado aí nós temos o relacionamento que a gente chama de muitos, é o pezinho de galinha, significa que eu vou ter muitos registros desse tipo aqui, desse tipo de dado dentro dessa tabela. Com tracinho é 1, com dois tracinhos é 1 e somente 1, beleza? A gente ainda tem aí, ó, 0 e muitos e 1 ou muitos. Esses são os tipos de relacionamentos básicos que a gente pode encontrar, que a gente pode criar dentro de um conjunto. Olha na nossa tabela aqui, olha no nosso modelo aqui. Que tipo de relacionamento eu tenho? Eu tenho aqui, ó, dois tracinhos. Isso aqui significa, de acordo com a nossa tabela, que eu posso ter 1 e somente 1.
ou seja, tipo cliente e tipo cliente, na tabela tipo cliente, eu só posso ter um registro com aquele ID, certo? Eu nunca vou ter dois registros iguais de ID dentro dessa tabela. Ele já está indicando aqui, ó, por exemplo, do tipo cliente 01, eu só posso ter um e somente um, nada mais. Esse campo, essa coluna está relacionada com e tipo cliente da tabela cliente, onde eu posso ter um ou muitos. Ou seja, na tabela cliente, o dado do tipo e tipo cliente, eu posso ter vários. Por que eu posso ter vários? Porque na tabela cliente, eu posso ter mais de um cliente que seja do mesmo tipo de cliente. Cliente, por exemplo, sei lá, eu não sei ainda o que vai ser cliente do tipo 01, mas eu posso ter 1000 clientes cadastrados. Desses 1000, 200 podem ser do tipo 01, 300 pode ser do tipo 02, beleza? E 500 pode ser do tipo 03. Então, na tabela cliente, esse relacionamento está indicando para a gente aqui que o campo e tipo cliente posso ter um ou muitos. Então, isso é um relacionamento que a gente chama de um para muitos, ou de somente um para muitos, ou de um somente um para muitos. É mais comum a gente falar um para muitos. Beleza? Tranquilo? Entenderam? Mas como que ele criou esse relacionamento? Ele criou esse relacionamento porque nós criamos a restrição de chave estrangeira aqui na tabela cliente. Lembra lá? Nós alter table e adicionamos o constraint de foreign key, certo? Lembra dessa aula, desse comando que nós aprendemos na aula retrasada? Foi isso que nós fizemos. Nós fizemos essa ligação aqui, ó, e aqui dá pra gente entender bem o que a gente fez. É por isso que eu gosto de mostrar o modelo entidade-relacionamento, que a gente vê claramente o que nós estamos fazendo. Certo? Certo. E se eu precisar criar uma nova tabela para esse banco de dados aqui? Beleza. É só a gente pegar a tabelinha aqui e adicionar do lado de cá. Mas esse banco nós vamos deixar só para a gente trabalhar com queries, com scripts. Vamos criar esse modelo aqui exatamente aqui, don't save, exatamente aqui, só de teste para a gente entender como trabalhar aqui com a criação de tabela aqui no modelo de diagrama. Então eu adicionei o novo esquema aqui, ó, deixa eu fazer de novo que eu acho que eu fiz rápido. Casinha, modelos, eu cliquei no mais, beleza? Aqui nós vamos adicionar um diagrama, ok? Vamos criar nossa tabela cliente? Vamos. Então vamos vir aqui, ó, cliente, beleza? Clique duplo na tabela, cliente não, né? Simplesmente fiz isso aqui, ó. Peguei a tabelinha, dei um clique na tela, agora nós vamos editar a tabela. Clique duplo. Qual que é o nome da tabela? O nome é cliente. Quais os campos que nós precisamos? Eu preciso de i cliente, e ele é do tipo primary key, certo? E eu vou colocar, lá não coloquei autoincremento não, então não vou colocar aqui também não, para ficar igual, ok? Depois nós temos s, nome, cliente, varchar, onde nós colocamos tamanho 50, beleza? Eu acho que nós colocamos também not null, não pode ser nulo. Beleza? Ok? Depois nós temos S, CPF, cliente, também varchar, só que agora tamanho 11, também não pode ser nulo. Temos ainda D, nasce,
cliente, onde nós colocamos o tipo date, tem o date ou date time, nós colocamos date time. Então vou colocar date time aqui também para ficar igual, certo? E aqui vem que a gente, enfim, date não tá deixando eu criar do tipo date time, vamos criar date. Date deixou, tá bom pra gente, beleza. E depois nós criamos o nosso campo que vai ser a ligação, né? Então, e tipo cliente, e esse aqui é um campo do tipo inteiro, certo? Beleza? Jóia. Muito bem. Notem que nós não definimos aqui nada sobre a chave, sobre a ligação, sobre a chave estrangeira por enquanto, ok? Vamos criar a nossa outra tabelinha, cliquei aqui, clique duplo, que vai ser a tabela tipo cliente, onde nós temos e tipo cliente do tipo inteiro, chave primária, também não colocamos autoincremento, e SDSC descrição tipo cliente, que vem da tabela tipo cliente, onde foi varchar tamanho 100 que nós colocamos 100. Beleza, estão aqui as nossas duas tabelinhas, certo? Clicando aqui, ó, ele me diz aqui que esse campo já está aqui a chavinha, beleza? Indicando que ele é o campo de chave primária, tá? Tá tudo tranquilo aqui, não precisa de preocupar não. Vamos fazer o relacionamento? Vamos. A gente já sabe que esse é um relacionamento do tipo 1 para muitos. Uma forma simples da gente criar esse relacionamento é utilizando o conta-gotas. Então a gente sabe que é 1 para muitos. Se a gente não souber, eu posso vir aqui no conta-gotas, ele vai analisar e informar o tipo de relacionamento mais apropriado para o modelo que eu tenho ali. Então, ó, cliquei no conta-gotas, ele já está me falando aqui, ó, Foreign Key Column. Então eu vou clicar na minha coluna de chave estrangeira, que é e tipo cliente, certo? Agora eu vou clicar na minha tabela de chave primária, onde eu tenho a chave que esse campo vai se relacionar. E ele já criou o relacionamento aqui para mim, ó, de 1 e somente 1 para muitos. Beleza? Então criei aqui o meu esquema, o meu diagrama. Vamos salvar esse modelo aqui, ó, Save Model. Vamos salvar aqui na pastinha da aula de hoje, SQL, aulas, aula 07, modelo, vou chamar de 01, tá? Modelo 01. E aqui, ó, a gente tem as tabelas que nós acabamos de criar, aqui, ó, cliente, tá vendo? E tipo cliente. Então, eu posso modificar ou por aqui, ou posso modificar por aqui. E aí é só modificar, fazer as modificações que a gente quer ali e tudo de boa. Como que eu crio? Como que eu vou criar um banco com todas essas informações relacionadas desse modelo? É aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em File, Export, e a gente pode exportar como imagem para a gente utilizar algum trabalho, certo? Ou no caso eu quero o script para poder criar esse esquema aqui. Antes, vamos só mudar o nome do banco de dados aqui, ó, tá MyDB. Vamos vir aqui, ó, botão direito, Edit Esquema. Vou colocar aqui aula 07, tá? Beleza. Agora vamos lá de novo. File, Export, Forward Engineer SQL Create Script. Essa opção aqui que nós vamos selecionar, certo? Output File, Script File, vamos colocar o nome do arquivo aqui, onde que ele vai ficar. Vou deixar na aula 07. Então eu vou colocar scripts de
criacão. Só script de criação, tá? 07. Olha aqui que a extensão é .sql. Isso é bom pra gente, hein? Então vou clicar em Save, Next, Next. Já tá tudo aqui, ó. Já tá tudo aqui. Create esquema. Tá vendo? Aula 07. Olha aqui. Já tá tudo aqui pra gente, ó. Se eu quiser só copiar aqui e colar lá, fechou, tá? E rodar. Vou clicar em Finish. Beleza? Joia. Agora vamos vir aqui, ó. Vou fechar o modelo. Salvar esse modelo, as alterações. Beleza? Tá aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar um novo aqui. Vamos fechar esse aqui. Esse aqui também. Vou vir aqui, ó. Conexões. Abriu aqui. Eu não quero que ele esteja. Acho que não interessa dele estar selecionado aqui, não. Vamos abrir aqui, ó. OpenSQL Script. Pegar o nosso script. Abrir. Tá tudo pronto aqui, ó. Que nós copiamos, que nós geramos. É só clicar aqui no raio. Certo? Rodou aqui. Vamos atualizar. E tá aqui, ó, o nosso aula 7, esquema aula 7, com as tabelas que nós criamos lá no nosso modelo de entidade e relacionamento. Tudo aqui, ó, exatamente como nós fizemos lá, nós passamos aqui para o nosso banco de dados. Tá vendo? Ó? Lindo, maravilhoso. Exatamente da forma que nós fizemos lá. Tá bom? Então nós aprendemos como criar um modelo entidade e relacionamento através do nosso banco de dados e também como criar um banco de dados através do modelo entidade e relacionamento. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não clicou no joinha, esse é o momento. Espero na próxima aula. Um forte abraço. Até lá e tchau, tchau.